Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler aqui dos versículos 1 até o 5, Êxodo 3, que é o capítulo intitulado como O Chamado de Moisés. Moisés é um dos meus, se não for o personagem favorito de toda a Bíblia. Inclusive, eu já ministrei alguns devocionais aqui nesse capítulo, falando diversas nuances, diversas lições diferentes, e essa é uma das delícias da palavra de Deus. Você lê o mesmo texto 1000 vezes. As 1000 vezes Deus te revela algo novo, Ele te mostra algo que você não tinha visto antes. Por isso que é muito importante nós termos esse contato diário com a palavra de Deus. Isso vai te fortalecer. Tem algumas histórias da Bíblia que são muito conhecidas, né? Algumas mais conhecidas que outras. Ou às vezes não é uma história, mas um salmo, como por exemplo o Salmo 23 é muito conhecido, Salmo 91 é muito conhecido. Então, são textos da Bíblia que talvez você já tenha ouvido, já tenha escutado, você já tenha lido, você até, Thiago, esse texto eu sei de cor. Mas quando você para ler aquele mesmo texto que você já sabe de cor, você já leu ele 200 vezes, mas quando você lê, né, a número 201, Deus fala com você de um modo especial. Impressionante isso. Então vamos lá para Êxodo 3, versículo 1 até o 6, até o 5, vai dizer assim, ó. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. E um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Eu quero chamar a atenção para vocês sobre essa expressão anjo do Senhor, que o devocional aqui também é conhecimento, né? Eu não posso me eximir de compartilhar com você essa riqueza. Note que na sua Bíblia, a expressão anjo vai estar com A maiúsculo. O nome anjo vai estar com A maiúsculo. Você já lembrar na escolinha, né? A letra maiúscula, ela vem quando você vai começar uma sentença, começar uma oração, né? Então, ponto final, ponto de continuação, a próxima palavra, você começa a frase com a letra maiúscula. Ou quando for um substantivo próprio, tá? Então, celular, substantivo comum, C minúsculo. Tiago, nome próprio, T maiúsculo. Isso é uma regra muito básica da alfabetização. Mas, aqui, embora não seja anjo um nome próprio, está com A maiúsculo. Peraí, Tiago, foi algum erro do copista? Foi algum erro da gráfica da Bíblia? Não. É porque, na verdade, esse nome anjo aqui é um título, é uma revelação da expressão do próprio Deus. Todas as vezes que você vê o nome anjo do Senhor com A maiúsculo no Antigo Testamento, se trata de uma teofania. Esse nome pode ser mais difícil para alguns, mas ele significa uma manifestação física de Deus no Antigo Testamento, tá bom? Então, o anjo do Senhor, com A maiúsculo no Antigo Testamento, não é um anjo qualquer, não é o anjo Gabriel, não é o anjo Miguel, não é um dos trilhões, das miríades de anjos que Deus tem. Na verdade, é uma expressão do próprio Deus, pessoalmente, manifestando-se de forma física no Antigo Testamento. Então, versículo 2, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E Moisés viu que, embora essa sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Então ele pensou, que impressionante. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Versículo 4. Olha só o que eu te ensinei no versículo 2. Vai ser comprovado no versículo 4. Ó. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Versículo 2. O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus, o próprio Deus, não é um anjo qualquer, o próprio Deus, o chamou, dizendo, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, não se aproxime e tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Olha que interessante, gente. Moisés é um hebreu, e ele nasce no Egito. E o povo de Deus naquele momento é um povo escravo. Então Moisés nasce como escravo no Egito. Mas a mãe e a irmã de Moisés, elas criam uma estratégia, e eu creio profundamente que Deus está por trás dessa estratégia, elas criam uma estratégia de
pegar o menino Moisés, o bebê Moisés, colocar num cesto e deixá-lo boiar no rio Nilo. Acontece que aquele cesto ficava boiando, Miriam estava ali observando para ver o que ia acontecer, e de repente esse cesto chega na filha de Faraó, que estava ali no Nilo, com a sua equipe, seus empregados, funcionários e tal. Quando a filha de Faraó vê aquele cesto com o bebê dentro, ela pensa, é um presente dos deuses. E alguns cristãos, na verdade muitos cristãos não sabem disso, o Nilo para o egípcio não era só um rio. O Nilo para o egípcio era um deus, era uma manifestação física de um deus. Tanto é, no nosso especial de Páscoa, nós falamos de Êxodo 12, e Êxodo 12, capítulo 12, versículo 12, Deus fala assim, ó, as pragas que eu vou mandar, eu estou executando juízo contra os deuses do Egito. Você vai se lembrar que uma das pragas atinge justamente o rio Nilo, porque o Nilo, para os egípcios, ele era um deus. Então, quando Moisés aparece, né, um bebê, aparece nesse cesto, vindo do rio, para a filha de Faraó, ela entende, esse bebê é um presente dos deuses. Vou cuidar como se fosse meu filho. Então, Moisés, ele cresce, gente, na verdade, como o filho da filha de Faraó. Ele cresce tendo acesso à melhor comida, à melhor roupa, à melhor educação, à melhor cultura. Não lhe faltava nada, ele estava ali no auge do mundo daquela época. Moisés, inclusive, ele estava ali, era potencial sucessor de Faraó. Então ele vive nesse ritmo de palácio, embora fosse escravo. Mas ao chegar aos 40 anos de idade, Moisés ele vê um hebreu sendo humilhado por um egípcio. Aí a alma dele de libertador, né, porque Deus já o fez assim, vazou, o sentimento vazou. Só que vazou de uma forma carnal. Moisés mata o egípcio, ele esconde o egípcio ali para ninguém saber, mas depois ele percebeu que a coisa vazou. E com medo de ser punido, com medo de ser morto, ele foge para o deserto e nunca mais volta para o Egito. É interessante que a história de Moisés meio que dá um pulo dos 40 anos, onde ele mata o egípcio, depois ele foge para o deserto, e chega aqui em Êxodo 3, quando Moisés está na idade de 80 anos. 40 anos de deserto, 40 anos de silêncio, 40 anos de anonimato. É Deus preparando Moisés, é Deus preparando o vaso. Pode ser Deus preparando você. O tempo de deserto, o tempo de silêncio, o tempo de anonimato. Nesse mundo onde todo mundo quer aparecer de todo jeito, pode ser Deus preparando você. Então, quando Moisés está aqui com 80 anos, a Bíblia fala que ele está pastoreando o rebanho, e a Bíblia faz questão de dizer que o rebanho era do seu sogro Jétro, ou seja, Moisés não tinha um rebanho próprio, ele não estava mais financeiramente bem, né? Ele cuidava do rebanho do sacerdote, do seu sogro Jétro, que era sacerdote em Midian, e ele está numa região ali, a região do Horebe, e um fenômeno acontece. Uma sarça começa a pegar fogo. Isso por si só no texto já nos chama a atenção, porque a gente pensa assim, poxa, do nada a sarça começou a pegar fogo. Mas é muito comum, na verdade, em lugares onde o clima é muito quente, as plantações pegarem fogo. Você der um Google depois do devocional, você vai perceber que no Brasil todo ano acontece isso. Em algumas regiões, por conta do calor, a planta sozinha, né, entre aspas, né? A planta sozinha ali por causa do calor, ela pega fogo. Ninguém incendiou, não foi incêndio criminoso, não foi sabotagem, por conta do calor mesmo. As plantas começam a pegar fogo. Só que o fogo, ele consome a planta. E eu sei que esse é um termo fácil de entender, mas eu percebi com o passar do tempo que algumas pessoas não entendem o que é o fogo consumir a planta. Né? Consumir é o seguinte, a gente imagina que eu tenho um fósforo aqui na mão. Se eu riscar o fósforo, o fogo vai começar a consumir ele de cima a baixo, verdade? Esse queimar do fósforo é o tal do consumir. Então, o fogo consome a planta. O fogo, ele consome tudo que ele incendeia. Agora, o que é que chamou a atenção de Moisés? Moisés devia ter visto várias sarças pegarem fogo no deserto. Isso é o comum no deserto. O que chama a atenção dele é o fato da sarça não se consumir. Ele tá ali e tal, ele olha, a sarça ali pegou fogo, tá calor mesmo, né? Calorão, verãozão aqui no deserto. Deserto é verão o ano todo. Mas ele olha assim, rapaz, interessante, a sarça não está se consumindo. O fogo está ali, mas a sarça não está morrendo, entre aspas. Né? Ele fala assim, ó, vou chegar mais perto para poder entender o que está acontecendo aqui. E quando Moisés chega perto, eu fico pensando, rapaz, ainda bem que foi com Moisés, não foi comigo. Não, porque às vezes a gente perde a noção do que está sendo escrito aqui. Imagina você está no meio do deserto.
Aí uma planta já pega fogo sozinha, já fica ali meio cabreiro, né? Ah, pra quem é que botou fogo aqui? Mas, calorão. Você já viu aquilo outras vezes, tá de boa. Aí você fala assim, eu vou chegar perto aqui, eu vou entender por que essa planta não está se consumindo. Aí você chega perto, sai uma voz de dentro da planta. Meu irmão, pelo amor de Deus. Se fosse eu, Deus ia ter que operar o milagre da ressurreição primeiro. Porque a partir dessa forma melhor. Para depois ele falar comigo, um negócio de louco. Mas aquilo é feito para chamar a atenção de Moisés. Moisés chega perto. E aí Deus começa a falar com Moisés. E o capítulo 3 inteiro é Deus chamando Moisés. Você tem uma Bíblia de papel aí? Você vai perceber que no início do capítulo, Êxodo 3, a grande maioria das Bíblias, não todas, mas a maioria das Bíblias, vai ter o título assim, o chamado de Moisés. Então Deus começa ali a chamar Moisés, ele fala, Moisés, você vai voltar para o Egito, eu vou te usar para libertar meu povo do Egito, vai ser assim, 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 assim. Agora é interessante que quando Deus chama Moisés, ele resiste. E a resistência de Moisés está na percepção que ele tem da sua própria incapacidade. Eu vou falar aqui de Moisés. Se isso se encaixar com você, receba da parte de Deus. Mas vou falar de Moisés. Eu falo de Moisés e Deus fala no teu coração. Moisés tinha bloqueios culturais. Moisés tinha bloqueios emocionais. Moisés tinha bloqueios linguísticos. Moisés tinha bloqueios de autoestima. Moisés tinha diversos bloqueios. Você se encaixou em algum desses? Espera um pouquinho só. Você vai ver que o que Deus fez com Moisés, ele pode fazer com você. O que muitas pessoas não percebem é que a imagem da sarça sendo queimada pelo fogo já é o próprio Deus pregando para Moisés. Pô, como assim, Thiago? Deus pregando para... Sim, sim. Deus não prega só com palavras, Deus prega com imagens também. Tem cenas, tem imagem que não sai da nossa mente, né? Muitas vezes Deus fala conosco a partir delas. É interessante, gente, que uma sarça é uma planta, digamos assim, insignificante, é uma planta qualquer. A sarça não tem aquela, que planta linda. Não, depois você dá um Google, bota assim, sarça, pra você ver o que é uma sarça. É uma planta, você vai olhar e não vai chamar atenção nenhuma, você não vai nem lembrar que viu uma sarça. Eu vi uma sarça ali e tal, coisa irrelevante. Mas, o que fez aquela sarça tornar-se especial foi o fogo que estava sobre ela. E não foi um fogo qualquer, foi o fogo de Deus. Porque se fosse um fogo qualquer, aquela sarça seria destruída. Mas o fogo de Deus sobre a sarça, que não destruiu ela, que não consumiu ela, foi um fogo que serviu para tornar aquela sarça especial. Tanto é que chama a atenção de Moisés e Moisés se aproxima dela. Agora, olha que interessante. Todos nós somos sarças no deserto. Todos nós somos, para a grande maioria das pessoas, estatística no IBGE. A não ser que Neymar esteja assistindo aqui o devocional. Neymar, se você estiver assistindo, meu amigo, agora, melhoras, fique bom, fique bem, Deus fale contigo. Mas a não ser que Neymar, Anitta, fala aí o nome de algum famoso aí, Virgínia, famosa aí no Instagram, cadê? Wesley Safadão. A não ser que, enfim, entende? A não ser que um top, todos nós somos irrelevantes, desconhecidos. Não, Thiago, eu sou conhecido. Meu irmão, se passar da tua família, teu ciclo de amigos, teu grupo no WhatsApp lá que você conversa o dia todo, ninguém nem lembra de você. Deixa eu dizer uma coisa. Quando o Michael Jackson morreu, o mundo seguiu. Você acha que o mundo vai parar mesmo quando você for dessa para uma melhor? O mundo segue, meu amigo. Algumas pessoas vão chorar por você, vão te sentir falta, mas o mundo, a terra vai continuar girando. Somos meras sarças no deserto. Sabe qual é o problema? É que a gente se vê como sarça, mas a gente não vê o Deus que vem sobre a sarça. Quando Deus chama Moisés, Moisés começa a falar, olha, eu tenho um problema de fala, eu tenho problema de autoestima, eu não quero voltar para o Egito, eu não sei o que, eu pererei, parará. A tal ponto que Deus se irrita com Moisés. Deus vem que dá uma bronca em Moisés, vem que dá uma carteirada assim, Moisés, você está reclamando aí que não fala direito? Quem foi que fez a boca do homem? Deus vem que dá uma carteirada. Se eu quiser te fazer falar bem, eu faço, rapaz. Mas no final da história, e até o devocional, Deus escolhe Arão para falar por Moisés. Vai dar um outro devocional, é uma outra lição aqui.
Mas é interessante, gente, que esse Deus que veio sobre a sarça e tornou a sarça especial, veio sobre Moisés e tornou Moisés especial. E esse Deus também vem sobre mim e sobre você e nos torna especiais. Eu quero contar uma história para você, onde eu fui nessa história literalmente uma sarça com o fogo de Deus. Eu lembro que eu era estagiário de direito, né? Estagiário no escritório de advocacia. E nesse escritório, era um escritório de direito tributário, eu ainda não tinha pegado a matéria de direito tributário. Então comecei a fazer na prática e depois eu fui aprender a teoria. Isso me deu até algumas vantagens de conhecimento, né? Porque quando eu fui para a sala de aula, a grande maioria dos meus colegas não tinham lidado com a prática tributária e eu já sabia tudo que fazia, como fazia, por que fazia. Mas eu dou esse contexto para você entender que quando eu entrei naquilo, eu não entendia de direito tributário, não sabia para onde ia direito tributário. Né? Não, imposto, contribuição especial, pererei, parará. Bom, não sabia nada, zero. Aí teve uma situação lá, e eu era um escritório de clientes grandes, por assim dizer, né? clientes poderosos, ricos. Teve uma situação lá onde o advogado chamou o pessoal e falou assim, olha, esse caso aqui é um caso perdido. Esse caso aqui está perdido. Tá? Esse caso está tão perdido que eu vou dar essa missão para você. Se você fizer besteira, não vai mudar nada. Esse caso está tão perdido aqui que eu vou te dar a oportunidade de você fazer essa peça processual, essa petição. Estou falando petição para quem não é da área jurídica poder entender. Tá? Você vai escrever ali uma peça, redigir uma peça. E na época não tinha ChatGPT, DeepSeek, Copilot, processo digital, meu amigo. Quem foi da época aí que pegou ainda o processo de papel? Você tinha que ir no tribunal, pegar os autos do processo, às vezes o negócio assim, ó, 2, 3, 4, 5 mil folhas, tirar foto uma folha por uma, para depois escanear tudo. Thiago, eu não acredito que você fazia isso. O quê? Ia lá, meu amigo, tirar foto do processo inteiro, tudo manual. Aí peguei lá os autos do processo. Olha, esse processo aqui tá perdido, mas faça uma peça aí, veja o que a gente vai fazer, que eu vou pelo menos tentar, não, vamos ver o que a gente arranja aqui. Pelo menos postergar. Aí eu levei aquele processo para casa, aquela missão, e eu comecei a orar a Deus, falando assim, Deus, me mostra aqui, o que é que os homens não estão vendo aqui nesse processo. Me mostra aqui, o que é que os homens não estão vendo nesse processo. Eu tenho que ver alguma coisa, tem que ter alguma coisa aqui, me mostra, abre os meus olhos, me capacita. Naquele momento, eu era só uma sarça. Um mero estagiário que nem tinha visto a matéria de direito tributário ainda. Inclusive, a peça foi uma peça relacionada ao direito processual, né? Uma questão processual. E meu olho bateu num detalhe do processo que quando eu vi de primeira, eu nem sabia a importância daquilo. Eu não conhecia tanto. Mas ficou aquilo no meu coração. Rapaz, tal coisa aqui. É porque o cara assim, entendi. Aquilo ficou no meu coração, tal. Eu fiz a peça. Eu coloquei aquele detalhe na peça. Falou, olha, isso aqui tem que ser revisto por causa disso aqui, pererê, parará. Cheguei no outro dia, entreguei lá a peça pro advogado, né, ele fazia a correção, a revisão e tal. Aí ele olhou e falou, isso aqui e tal, esse detalhe aqui você viu onde? Não, tá aqui no processo. Assim. Rapaz, eu não tinha percebido isso. Mas você viu em algum tribunal, alguma decisão, alguma jurisprudência, algum precedente? Não, você copiou a peça de alguém? Não, isso aqui é um processo que eu vi e tal, fiz questão de, eu acho que a gente pode tentar alguma coisa. O cara não tinha percebido, advogado experiente. Não tinha percebido. Falou, rapaz, isso aqui é verdade, isso aqui faz sentido. Moral da história, meus irmãos, para resumir. Esse pequeno detalhe que ninguém tinha visto, e Deus me mostrou, foi a diferença entre um cliente ser condenado a pagar milhões e ser absolvido e não pagá-lo. Cliente esse que provavelmente não me conhece, nunca me conheceu, né? Mas eu fiz ele economizar milhões. E aquilo, fiquei muito feliz com aquilo, e eu tinha convicção profunda de que quem mostrou aquilo foi Deus. Eu lembro de ter orado a Deus pedindo uma unção específica, que eu não vou falar aqui agora não é nem para gerar curiosidade, despertar ansiedade em ninguém, mas porque o tema não cabe. Se eu falar aqui agora vai mudar todo o tema do devocional, mas eu pedi a Deus uma unção específica. Depois eu ensino essa oração para vocês em outro devocional. Pedi a Deus uma unção específica ali, Deus mostrou que naquele momento eu juridicamente era uma sarça. Eu, profissionalmente, era uma sarça. Mais uma no deserto. Que ia nascer, crescer, desenvolver, secar, acabou. Ninguém faz diferença nenhuma. Mas quando o fogo vem, quando Deus vem sobre, quando Deus capacita, isso faz
toda a diferença. Você continua sendo uma sarça, mas você é uma sarça que está cheia do fogo de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus. Você precisa ter essa consciência e fazer essa oração, esse clamor, despertar isso dentro de você, quando for participar de uma reunião importante, quando for ter uma conversa séria com o seu cônjuge, quando você precisar lidar com uma questão de saúde, seja sua, seja de um terceiro. Você precisa se ver como alguém que humanamente é insuficiente. Se quando Deus está no negócio, ouça uma coisa, Deus supre todas as nossas lacunas e as nossas insuficiências. Ele supre. O propósito dele é maior, o plano dele é maior e para tudo que ele nos chama, ele também nos capacita. Então, quando Moisés está ali falando para Deus, olha, porque eu não posso por causa disso, por causa daquilo, que manda outro em meu lugar, que pererê, parará, pererê, parará. Deus fala assim para Moisés, Moisés, você é uma sarça. Deus estava literalmente pregando para Moisés com essa imagem. E dessa mesma forma, meus irmãos, nós precisamos enxergar que no deserto da vida, sendo uma sarça, Deus continua incendiando sarças hoje, agora. Deus continua... Eu vou até melhorar isso aqui, para mexer no teu coração. Deus continua querendo incendiar sarças. Agora, tem que ser o fogo de Deus. Porque se for o fogo do mundo, esse fogo vai te queimar. Lembre que sarça pega fogo no deserto toda hora. Agora, o fogo que não consome a sarça, aí, meu irmão, só da parte de Deus. Entende? Tem gente talentosa toda hora. Uma coisa é ter talento, outra coisa é ter o favor de Deus. Quer ver uma coisa? Eu não segui na área jurídica, tá? Não trabalho na área jurídica, mas eu tenho vários testemunhos desse tempo, né? E, embora tenha sido uma decisão pessoal, não segui na área jurídica, eu gostei de estar ali enquanto estive e Deus fez muitas coisas. Antes do devocional, eu pedi a Deus para me lembrar de algum exemplo, de algum testemunho, que não fosse relacionado ao fato de eu ser pregador, não fosse relacionado ao contexto de igreja, especificamente. Poxa, eu tenho várias histórias aqui, de orações, de pregações, de milagres, de curas, de coisas que aconteceram, que poderiam se encaixar perfeitamente no nosso devocional aqui. Mas eu pedi a Deus, Senhor, me lembra aqui uma história, um contexto, uma situação que não tem a ver com a igreja, porque eu preciso que você, que talvez nunca pegou no microfone na vida, que talvez nunca cantou na igreja na vida, que talvez nunca pregou na igreja na vida, se perceba também como uma sarça que Deus quer incendiar. Você precisa se ver como isso. Aí Deus me lembrou dessa história. E aqui agora falando com vocês, eu me lembro de uma coisa interessante que aconteceu quando eu estagiava em Direito, no escritório de advocacia, e às vezes você tinha que ir para o tribunal para poder diligenciar alguns processos, né? O que é diligenciar? É fazer o processo andar. Você já teve um processo jurídico, que às vezes o advogado não te atende, ou a coisa não anda, não avança, você pensa assim, rapaz, esse advogado não está trabalhando e tal. Às vezes ele não está mesmo, mas outras ele está trabalhando, mas ele não consegue fazer o processo andar. Por quê, meu irmão? O seu processo é mas existem milhões ali que estão também querendo celeridade, velocidade e resolução tanto quanto você. Então tem várias nuances que fazem um processo andar ou não. E Deus me dava uma graça, um favor, de que todo o processo que eu diligenciava andava. Tem um advogado lá que ele falava assim, rapaz, impressionante. Eu não consegui resolver isso aqui, você conseguiu. Você conseguiu entrar naquela sala, falar com fulano de tal, com ciclano, com beltrano. Ele te recebeu, ele falou isso, falou. Favor de Deus. E aí tinha alguns lugares da justiça baiana que as pessoas falavam assim, ó, não, aquele lugar ali, aquela pessoa ali, esqueça, ali é o cemitério dos advogados, ninguém consegue nada ali. Eu orava a Deus, clamava, falava, Senhor, tem misericórdia. Incender essa sarça aqui. E eu ia lá, conversava debaixo de oração, de fogo, de unção, de poder, para fazer algo da vida, entre aspas, comum, da vida, entre aspas, ordinária. E eu lembro que uma vez, um servidor falou assim, ó, ele era um servidor, digamos, de uma fama ruim, né? Uma fama de, olha, esse cara aqui ninguém consegue nada com ele. Eu cheguei lá e comecei a conversar com ele, ele até foi um pouco grosseiro de início, mas eu continuei gentil e nem me ofendi. Comecei a conversar com ele, a pedir a situação essa, a questão aqui no processo é assim, a gente precisa de celeridade, que realmente isso aqui é uma questão de vida ou morte, tal, pá. Aí eu lembro dele olhar pra mim assim, depois de um tempo, já bem estressado de alguma outra situação lá. Ele olhar pra mim depois de um tempo e falar assim, olha, eu não sei porquê, mas
eu vou resolver isso aqui para você. Eu não sei o que, tem alguma coisa na sua vida aí que, né? Ele falou assim, meu santo bateu com o seu. Mal sabia ele que era o santo dos santos. Meu santo bateu com o seu, que eu vou resolver esse negócio para você. Rapaz, quando eu cheguei no escritório, depois de ter diligenciado isso e resolvido isso, foi uma coisa assim inacreditável. Não, o que foi que você fez, com quem que você falou, como foi, pererê, faz aí o curso do zero à diligência. Porque na verdade é o favor de Deus. Não tem a ver conosco, entende? Por que eu falei isso? Uma coisa é talento. Outra coisa é favor de Deus. Talento é ferramenta. Favor de Deus é porta aberta. Você vai ver várias pessoas que são muito mais talentosas que você. Mas sem o favor de Deus, a porta para a pessoa não abre, para você abre. Você não é o mais capacitado, você não é o mais bonito, você não é o mais referendado, você não é o mais nada. Mas por algum motivo, as coisas convergem para você. Aí que não crê em Deus, fala assim, não, porque o universo conspirou a favor, porque pererê, parará. Que universo o quê, meu irmão? É Deus na sua vida. Entenda isso. Isso é o favor de Deus sobre você. Você precisa lidar com as situações da sua vida entendendo isso. Agora, entendendo que esse favor não é um superpoder de Deus. Olha, aprendi no devocional agora que eu tenho um superpoder, que eu vou resolver todos os problemas. Não. O favor de Deus está associado aos propósitos de Deus. Entende? O favor de Deus está associado aos propósitos de Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, alinhado com o Senhor, esqueça. Nada nesse mundo pode te parar. Às vezes, um projeto pessoal seu pode dar certo, pode dar errado. Mas o plano de Deus, meu irmão, o projeto de Deus. Quando Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, eu vou te capacitar. Eu vou colocar a palavra na sua boca. Tá vendo essa vara aí que você tá, esse cajado que você está segurando? Vou transformar ele em serpente. Tá vendo essa mão aqui? Coloca aqui no peito, vai ficar enferma. Coloca de novo, vai ficar curada. Isso, assim, perere, parará. Tudo isso para você libertar meu povo do Egito. Poder, unção, graça, favor associado a um propósito. Quando você está no centro da vontade de Deus, o universo, como dizem por aí, para não chamarem de Deus, mas aqui a gente sabe quem é. É Jesus Cristo de Nazaré mesmo. Ele, o anjo do Senhor, a sarça, ele faz tudo convergir para que as coisas deem certo. Ele faz tudo convergir para que as coisas se resolvam. Ele faz tudo convergir para que a vontade dele aconteça. Até porque, e eu vou fechar com isso aqui, viu? Nem deveria falar, porque eu tinha que falar e explicar, mas vou falar e vou deixar o fogo pegar no teu coração. Até porque, como que eu posso falar isso aqui de uma forma para não deixar tantas dúvidas, E sim, enfim, acho que eu vou deixar para o devocional. Acho que Deus me calou aqui. Mas é bom que você venha aqui amanhã e depois e vamos orar para fechar esse devocional, porque realmente Deus, ele continua incendiando sarças nos dias atuais. O mundo é um completo deserto. Nós somos sarças insignificantes. Mas o fogo de Deus sobre nós, o favor dele, a glória dele, a graça dele, o poder dele, a unção dele, a presença dele, torna tudo completamente diferente. Amém? Gente, vamos orar para a gente fechar esse devocional, mas não sai daqui antes da gente orar. Antes de orarmos, eu quero te convidar, primeiro, a deixar um like nesse vídeo, a se inscrever no canal. Tem muita gente aqui assistindo sem se inscrever. Se inscreve hoje, se inscreve agora. Esteja conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta. E eu quero te convidar a estar conosco no grupo do WhatsApp. Um grupo que é fechado, sem conversas paralelas. Vai ter ninguém mandando mensagem lá toda hora, ninguém sendo inconveniente com você. É um grupo feito unicamente para te mandar o link dos nossos devocionais 10 minutinhos antes de começar e também as anotações do devocional durante o dia. Essa é uma coisa que dificilmente você vai encontrar disponível. Alguém que vai compartilhar as anotações pessoais do devocional, da pregação, da ministração, da aula com você. Faço questão disso. É uma direção de Deus. E eu creio que cada anotação dessa, ela te ajuda a estudar mais, a aprofundar mais, te ajuda inclusive a pregar. Tiago, eu posso pegar esse devocional que você fez aqui, esses esboços, essas anotações, e pregar em algum lugar, para uma célula, para um GC, para a igreja, para uma pessoa? À vontade, meu, a palavra é de Deus, o poder é de Deus e o plano é de Deus. Então fica à vontade. E tudo isso você recebe no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Para entrar, clica no comentário fixado que está aqui, tá bom? Vamos orar, gente?
Santo Deus, te damos graças pelo seu favor, pela sua unção, pelo seu mover. Te damos graças porque no deserto da vida o Senhor continua ainda incendiando sarças. Nós nos reconhecemos como sarças, nós não nos apoiamos em nada positivo que possamos dizer de nós mesmos, mas nós nos apoiamos no fogo que está sobre a sarça. Meu Deus, assim como o Senhor chamou Moisés, quando ele estava esquecido, quando ele estava frustrado, quando ele estava abatido, quando ele achava que o tempo dele já tinha passado. Senhor, tu sabes quem está assistindo esse devocional agora, tu sabes quem está recebendo essa mensagem agora, tu conheces o coração melhor do que qualquer um, melhor do que a própria pessoa. Eu te peço, Pai, levanta novos Moisés nesse tempo, incendeia novas sarças nesse momento, em nome de Jesus eu te peço isso, para que a tua glória venha reluzir na vida de cada um de nós. Eu te agradeço por tudo que o Senhor ministrou no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, gente, glória a Deus. Deixa um like nesse vídeo antes de sair daqui e comenta qual foi a parte desse devocional que mais falou ao teu coração, tá bom? Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente, até a próxima. Tchau, tchau.